Vai, acho que agora foi. Tá todo mundo tanto ao vivo aqui, em todos os canais, tudo certinho. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a preposição in. Eu vou fazer uma revisão sobre essa preposição. Eu acho que eu não preciso dizer para vocês que o maior erro que vocês cometem na hora de falar inglês é com preposições. Vocês misturam in, on, at. Então, eu vou fazer 3 aulões aqui em todos os canais, tá? Para falar sobre in, vou fazer um outro aulão para falar sobre on e depois sobre at, tá certo? Então, quem tiver dúvidas aí, vai escrevendo. Posso pedir para o pessoal do Instagram para não escrever na caixinha de perguntas, mas sim no chat direto, para que a gente possa ver. Pessoal do YouTube também, faça as perguntas de vocês direto, não tem caixinha lá de qualquer forma, tá certo? Então, eu vou começar aqui falando sobre o uso da preposição in para falar de lugares, tá? Depois a gente vai falar sobre tempo, para falar sobre períodos de tempo, e depois com verbos e com outras palavras soltas, tá certo? Então, bem, o primeiro uso da preposição in é quando a gente está falando de meses do ano, tá certo? Então, por exemplo, we usually go camping in July or August. Então, in July, I was born in April, tá certo? Agora, preste bastante atenção, porque se você for dar a data completa do evento, né? Se eu disser exatamente quando eu nasci, eu não vou usar in, eu vou usar on. Apesar de que a aula hoje não é sobre on, mas ainda assim eu já quero explicar isso, porque isso é uma confusão que vocês fazem muito, tá? Então, I was born in April, I was born on the 27th of April. Tá? Então, muda se eu der a data completa. Prestem bastante atenção nisso, tá certo? Isso daí vai ser um erro fatal para vocês no IELTS, por exemplo, porque é uma coisa muito básica. Lembre-se, quanto mais básico o erro, maior vai ser a penalidade, tá certo? A gente também usa in para falar de ano. Então, I was born in 1984. I was born in 1984. Então, foi o ano que eu nasci. The house was built in 1835, tá? Então, sempre que você se referir ao ano, vai ser in também. A mesma coisa vale para décadas, tá? She was born in the 80s, but I don't know exactly when. Então, ela nasceu nos anos 80, mas eu não sei exatamente quando, tá? Então, é in the 80s, in the 70s, in the 60s, e por aí vai. A gente também usa in para falar de séculos, tá? Então, the population of Europe doubled in the 19th century, tá? I was born in the 20th century. Então, sempre que for falar de século, a gente também vai usar in. O que eu quero mostrar aqui uma coisa para vocês, depois de tudo isso que eu expliquei até agora. Geralmente a gente usa in para falar de períodos de tempo mais amplos. Então, ó, meses do ano, anos, décadas e séculos, tá? E também para falar de estações do ano, de seasons, tá? We always go to Europe in the summer. Quem me dera, né, gente? Mas eu ainda vou chegar lá. Tô trabalhando duro para isso, imagina. Every summer in Europe. Oh, God. What a dream. Hã? Então, I never travel in the winter, tá? Então, é in the summer, in the winter, in the spring, in the fall, tá? Então, sempre que for um período de tempo mais amplo, a gente vai usar in, tá? Tem uma exceçãozinha, que é para falar de períodos do dia, tá? Eu sempre falo in the morning, I feel more active in the morning, tá? I work in the afternoon, in the evening, tá? Então, a única exceção é night. Quando a gente usa a palavra night, a gente não usa in, a gente usa at, tá? I always go out at night. Aí eu vou usar at. Mas é in the morning, in the afternoon, in the evening. Tá certo? Então, tem uma coisa muito importante, já que a gente está falando de tempo, que eu quero mencionar aqui, que é a confusão entre in the end e at the end. In the beginning
e at the beginning. A gente usa at the beginning e at the end para falar sobre períodos de tempo. So, I pay all my bills at the beginning of the month. Então, eu estou me referindo o quê? Ao começo do mês, a um período específico, tá? Ou, sei lá, I always organize my documents, my reports. I always write reports. Vamos mudar essa frase aí. I always write reports at the end of the month. Então, eu sempre escrevo reports, né, relatórios, no final do mês. Então, estou me referindo a um tempo específico, tá certo? Agora, eu também posso usar in the beginning com o sentido de at first, tá? No começo de alguma coisa. Então, sem ser uma coisa referente ao tempo, né? Mas, por exemplo, no começo de alguma situação. Então, eu tenho um exemplo aqui que eu vou ler para vocês. In the beginning, nobody understood what was happening. But after she explained everything carefully, things were much clearer. Então, in the beginning aí seria o quê? No começo da situação, tá? At first. Então, cuidado para não confundir at the beginning, que fala realmente de um período de tempo, né? No começo do mês, no começo do ano, at the beginning of the year, e in the beginning com esse sentido de no começo de tudo, tá? No começo de uma história, no começo de uma situação, tá certo? E a mesma coisa vale para at the end, in the end. At the end, como eu já falei, é um período de tempo, né? I pay my bills at the end of the month, I write reports at the end of the month, e por aí vai. In the end é o quê? Né? No final de uma história, no final das contas, seria meio que o nosso final das contas em português, tá? Então, I looked everywhere for the book, but I couldn't find it. So in the end, I bought a new copy. Né? Então, eu procurei pelo meu livro por todas as partes e não consegui encontrar. Então, eu acabei, né? No final das contas, eu acabei indo lá e comprando uma cópia nova, tá? Espero que tenha ficado claro aí essa diferença entre in the end, at the end, in the beginning, at the beginning, senão você assiste depois, no final da live, para tentar realmente compreender isso daí. Deixa eu ver se a galera... Tem gente aí do Facebook acompanhando, tem gente no YouTube acompanhando, legal. E vamos prosseguir, tá? Vamos prosseguir, agora eu vou falar sobre o uso de in para lugares. A gente falou sobre tempo, né? Agora eu vou falar sobre o uso de in para lugares. Então, a gente sempre usa in quando a gente está falando de um espaço, né, restrito. Por exemplo, in my bedroom, né? Meu bedroom é um espaço restrito, tem 4 paredes, um teto, né? Então, a gente usa in para falar, por exemplo, de cômodos da casa. In the bedroom, in the kitchen, in the bathroom, né? In the living room, in the dining room, e por aí vai. Então, I know my book is somewhere in the bedroom. Tá? Então, eu sei que meu livro está em algum lugar no quarto, tá certo? Então, in the building, there's nobody in the building. Então, também vai ser in, porque o prédio é um espaço restrito, né? Tem um teto e 4 paredes. Então, sempre pensem nisso. In the box, né? A caixa é um espaço super restrito, a propósito. Então, bem, sempre que for assim, nós vamos usar in, tá certo? Quando já falando do espaço em si. Deixa eu só tirar uma mensagenzinha que tá aqui, gente, porque todo mundo decide me escrever quando eu tô ao vivo, é impressionante. Eu vou ter que desinstalar os aplicativos de texto quando eu estiver ao vivo, não é possível. Mas vamos lá. Então, eu vou continuar aqui e agora eu vou falar em outras situações em que a gente usa in, como, por exemplo, no transporte público. Uma dúvida muito frequente dos alunos é porque a gente usa in para alguns transportes e on para outros, tá certo? Então, eu vou dar uma dica muito simples. Sempre que o transporte for privado, a gente vai usar in. Então, in a taxi, in the car, tá? She arrived in a taxi. Então, ela chegou em um táxi, tá? I always forget my umbrella in the car. Porque é um transporte privado, tá? Agora, sempre que a gente vai falando de transporte público, que a gente compartilha com outras pessoas, não é nosso, né? O que, enfim, o táxi não é nosso, mas a gente usa, né, ele individualmente. Então, aí vai ser on the bus, on the train, tá certo? Então, eu dou sempre essa dica que ajuda muitos alunos
a não esquecerem mais disso, tá? Então a gente usa para transporte público. A gente também usa in, tá? Com a palavra class. He found it difficult to concentrate in class. Né? Então ele achou difícil se concentrar na aula. Então é sempre in class, tá? Eu já vi muita gente falando on the class, at the class, mas não, é in class. E por aí vai. Outra palavra que leva in, que vai ser usada com in, é garden, tá? The postman is waiting for you in the garden. O jardim é, né, a princípio, um lugar aberto, especialmente em inglês britânico, que garden também pode significar o quintal, tá? Mas a gente acaba usando in the garden, tá? Apesar que o jardim também pode ser um lugarzinho fechado, né? Mais restrito, mas enfim. Mesmo assim, não importa que tipo de... Você está falando de jardim ou do quintal, é in the garden sempre, tá? Então, memorizem isso. Ou um erro muito comum é on your hand, tá? Então, por exemplo, what is this on your hand? Muita gente fala isso, mas é errado. Seria in your hand, tá? In your hand. What's this in your hand? O que é isso na sua mão, tá? E também bed, a palavra cama, bed, tá? She's in bed already. She's in bed already. Né? Ela já tá na cama. Muita gente pergunta, teacher, mas é on, porque você fica na superfície, né? Em cima do colchão. Mas não, gente. Aí a gente vai usar in bed, tá certo? She hasn't woken up yet. She's still in bed, tá? Então, aí, gente, é mesmo vocês gravarem essas palavrinhas aí, tá? Porque aí não vai fazer muito sentido. Agora, outro erro também que vocês costumam cometer é falar on the book, on the newspaper, on the magazine, porque vocês pensam o quê? Na superfície, né, que você anotou, tá escrito ali, mas não, tá, gente? É in the book, tá? In the magazine, in the newspaper. Pensa que é uma coisa que a gente, sei lá, que a gente faz, já tá contido ali a informação, tá? Então, you can find other examples of this in the book, tá? You can find, this information is available in the magazine, tá? Então, prestem bastante atenção quando vocês forem usar essa palavra, porque, assim, acho que eu sempre corrijo isso, tá? O primeiro impulso que vem é falar on, tá? Mas cuidado com isso. Eu poderia dizer que alguma coisa tá on the book, tipo, se eu colocar, vamos supor, o microfone, né? The microphone is on the book. Aí, estaria ok eu usar on, porque estaria sobre o livro. Eu coloquei o microfone sobre o livro. Mas se você está falando de uma informação, de um dado, de qualquer coisa que está contido no livro, a gente vai usar in, tá? E também para falar sobre água. Então, se você falar piscina, mar, oceano, rio, é in the pool, in the sea, in the river, in the ocean, tá? Sempre. There were some people swimming in the pool, or there were some people swimming in the ocean, tá? Então, sempre que vocês falarem de água, de water, olha lá, sempre que vocês podem falar de água, vai ser in também. Então, prestem bastante atenção a isso. E agora, para finalizar nossa aula, que vai ser uma aula bem curtinha, tá? Eu vou falar sobre verbos que são usados com in, tá? E eu vou começar com to believe in, to believe in, to believe in something or to believe in someone, tá? Então, do you believe in ghosts? Nesse sentido aqui, o believe está sendo usado para perguntar sobre uma crença que você tem. Afinal, você acredita que isso existe? Do you believe in ghosts? Você acredita em fantasmas? Acredita que fantasmas existem? Então, vai ser to believe in, tá? He believes in saying what he thinks. Então, ele acredita em sempre dizer o que ele pensa. Então, sempre que a gente estiver usando believe para se referir a uma crença que a pessoa tem, vai ser to believe in, tá? Quando a gente for dar opinião, não. I believe that you shouldn't go to Canada now, tá? Então, aí é a minha opinião. Então, estaria errado dizer I believe in that you shouldn't go to Canada now, tá, gente? A gente não vai usar o in quando a gente for dar opinião. Só quando a gente está falando da nossa crença, tá certo? Since her divorce,
she's beginning to believe in herself again, né? Então ela tá começando a crer, né, que ela na força que ela tem, crer nela mesma, em suas habilidades, enfim, e por aí vai. Então, to believe in, tá certo? Vamos pro próximo, que é to specialize. Ó, isso daí é um erro que quando eu tinha o serviço de preparar cartas de cover letters, né? Cartas de candidatura a uma vaga de emprego, esse era o erro principal que o pessoal cometia. Isso é um erro que as pessoas cometem na job application letter, no IELTS, tá? Que é to specialize in something, tá? Não é on something, como muita gente acredita. Então, she's a lawyer. She specializes in international law. Então, a especialidade dela é em direito internacional, tá certo? Então, you always specialize in something. Não esqueçam disso, porque esse erro daí, eu vejo até pessoas com nível assim, avançado de inglês cometendo, tá? Então a gente viu to believe in, to specialize in. Now eu vou para to succeed in, tá? I hope you succeed in finding a new job, né? Então eu espero que você consiga encontrar um novo trabalho, tá? To succeed in something, okay? So she succeeded in finishing all the reports on time, tá? Então ela conseguiu escrever todos os reports a tempo. Então, cuidado, porque também esse é um verbo muito bom de usar no IELTS, gente, to succeed, tá? Estudem esse verbo, aprendam a elaborar frases com esse verbo, porque ele é muito bom para usar na Writing Task 2, às vezes na Writing Task 1 também, você está falando de Job Application Letter, se você usar isso aí, ó, vai arrasar, tá? Eu vi que alguém mandou uma pergunta no Instagram, na caixinha, talvez eu não vá conseguir ver as perguntas que estão na caixinha no Instagram, tá? Deixa eu ver se o pessoal do YouTube, o pessoal do Facebook tá fazendo perguntas aqui, não, né? Não tem ninguém perguntando nada, beleza. Então, eu vou dar prosseguimento. Eu tava quase falando mais difícil, né? Sei lá o que eu ia falar. Vamos dar prosseguimento aqui. Eu vou falar de to result in, tá? The fire resulted in damage to the property. Então, the fire resulted in damage to the property, tá? Então, to result in something. Também é aí muito bom usar o verbo to result in something no IELTS. Vocês com certeza vão ter oportunidade de usar isso. Então, coloquem aí, anotem esse verbo, tá certo? E icy conditions resulted in 2 roads being closed. Icy conditions resulted in 2 roads being closed, tá? Então, condições, né? Hoje estava com gelo a estrada, então elas acabaram sendo fechadas, tá certo? E aí tem mais um, que esse daqui também é um erro que eu costumo corrigir com muita frequência, que é to participate in something. Tem aluno que usa at, tem aluno que usa on, mas é mais comum usar on, mas está errado. É to participate in something, tá? She never participates in any of our discussions. Né? Ela nunca participa em nenhuma das conversas, das discussões que a gente faz, tá? All employees are encouraged to participate in the project. Então, todos os funcionários são encorajados a participar no projeto. É igualzinho a português aí nesse caso, gente, tá? Não tem nem muito segredo aí. Bem, é isso. Eu queria saber de vocês agora, vocês que estão aí no Instagram, vocês têm alguma dúvida em relação ao uso de in? Alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Eu vou ver aqui se tem alguma pergunta, tá? No Instagram. Essa pergunta tá na caixinha, gente, não vou conseguir ler, tá? Mas eu aparecerei aqui em breve, muito em breve, para falar sobre a preposição on e sobre a preposição at. Então, fiquem ligados aí na próxima semana que nós vamos ter um papo também sobre essas duas preposições. Porque, gente, eu sei que preposição é sempre mais difícil, tá? De aprender, porque algumas coisas fazem sentido
e outras não, tá? Mas o que importa é que vocês, assim, estudem e façam uma listinha com as dificuldades de vocês, vejam o que vocês erram com mais frequência, coloca num post-it, coloca na parede, coloca na geladeira. Eu sei que muita gente hoje tem coisa magnética, quadrinho magnético na geladeira, então não deixem de estudar, porque, especialmente se você cometer um erro de preposição básica no IELTS, tá? Vocês vão ser severamente penalizados, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa aulinha curtinha e até a próxima.